Hariom, minha gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso tabuleiro mais animado de todo o planeta Terra, né? Esse é o seu podcast, o nosso podcast, Fé, Axé e Acarajé. E vamos lá, o assunto de hoje é mudanças e transformações. E eu quero auxiliar vocês hoje aqui com ferramentas que podem ajudar você a estar realizando uma mudança profissional e pessoal, ou pessoal e profissional, a ordem não importa. Uma coisa altera completamente a outra. Podem ficar sabendo disso, não é segredo. E temos que acreditar, né, gente? Porque nada é permanente, exceto a mudança. Bom, e o assunto sendo mudança, né? Por que o assunto é mudança? Porque mudar, gente, parece simples, mas não é fácil. E a gente vê muito por aí as pessoas buscando tá fazendo algo novo, algo diferente. E sem mudar. É trocar uma coisa pela outra e é a mesma coisa. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que são mudanças, né? Mudança, gente, é quando as pessoas que você normalmente anda se afastam de você. Pois é, desculpem a risada, não tem nada de maquiavélico aqui nesse podcast. É puro conhecimento, pura experiência. Mas eu também vou colocar aqui em questão mudanças que eu fiz na minha vida. Então eu espero que vocês gostem, porque é um pouco sobre isso que vamos falar hoje. Beleza? E se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que eu não tenho vergonha de mudar minha opinião mais. Eu não respondo pela opinião que eu tive mês passado sobre algo. Talvez eu tivesse aquela opinião, inclusive, porque eu sou ignorante no assunto, né? E eu não passo vergonha porque eu também não tenho vergonha de pensar. Quem pensa tem opinião. Quem pensa mais um pouco sobre alguma coisa muda de opinião, acrescenta informações e é uma eterna mudança constante o tempo todo, né? Principalmente nesse campo tão efêmero que é a mente e o intelecto humano. Então a gente precisa saber para onde a gente está indo muitas vezes, porém, se a gente topar, né, num caminho que não tem uma saída, a gente volta para trás, continua seguindo o caminho que estava seguindo. E não tem problema nenhum com isso. Quem entendeu a metáfora entendeu, quem não entendeu precisa estar se antenando para as coisas da vida. Não foi à toa que Michael Jordan lança aquela frase ilustre no documentário dele, né? Todo sonho começa na esperança. E eu sinto que mudança tem muito a ver com esperança. Se Michael Jordan não tivesse falado essa frase, alguém ia ter que falar essa frase porque ela é muito verdadeira, seja num grau mais simples da coisa, né, da esperança, mas se você elevar, você vai perceber que aquilo começou pequeno, não começou grande, e não adianta nem querer saber quando começou isso. Está lá, e a gente precisa nutrir todos os nossos desejos de alguma forma, para cessar eles também, né? Eu falo muito do que a gente tem que avaliar o que a gente precisa e o que a gente deseja, mas se o desejo é tão grande de você colocar a mão no fogo e queimar um pouquinho, rapaz, coloque logo, né? Para não ficar na dúvida terrível, dizer que passei pela experiência de botar meu dedo numa chama e aquilo vai queimar minha mão, pronto, né? Simples assim. Viveu a experiência, agora você sabe que o fogo queima na pele, né? Que é uma forma de aprendizado também. E eu acho que eu vou começar falando do tema, né? Da seguinte maneira, a gente entrar aqui nessa jornada. Vou trazer para você o seguinte, o que vai fazer você mudar, causar uma mudança, uma transformação na sua vida, vai ser a partir do momento que você parar para pensar
nem que seja por 5 minutos, a soma daqueles 5 minutos de autoestudo que você faz, de silêncio que você vive, de uma oração que você se submete a realizar, desse processo devocional, dessa prática devocional, é tudo que você precisa para mudar a sua vida. E eu vou provar para vocês, pode começar a fazer, para você provar para você mesmo. Uma das coisas que me levou a fazer uma grande mudança na minha vida foi o fato de que eu queria mudar como eu pensava a respeito de uma situação. E aquilo me fez experimentar várias coisas novas diante daquela mesma situação. Ir por um caminho mais devagar, ir por um caminho mais rápido, ir por um caminho que eu nunca fiz antes. Que mais? Eu tentei ir sem tomar café, fui de café tomado, levei o café lá para tomar lá, saí para tomar café depois que cheguei, enfim. Experimentei várias coisas, até perceber que nada do que eu tentasse iria mudar a realidade que eu estava vivendo, que eu não estava mais cabendo naquele lugar. Essa era a grande verdade. Mas se eu não tivesse passado por esse processo de tentar transformar aquilo em algo que fosse autossustentável para a minha convivência como ser humano aqui nessa terra, então, do que adianta, né? E foi a base disso aí, de você tentar de outras formas. E sempre, todo dia, eu dedicava um pouco daquele momento de chegar em casa, de botar a cabeça no lugar. Você está feliz com o que você está fazendo? Você está feliz com as pessoas estão felizes à sua volta. Porque não é sobre só a sua felicidade. Às vezes o ambiente está tão pesado que você não está conseguindo mais vibrar naquele lugar mais, porque tem baixa vibração, enfim. O importante é você entender que você pode mudar, tá? Você pode se transformar. Consequentemente, talvez você consiga mudar o ambiente. Mas normalmente é o ambiente que influencia muito a nossa mente. Então, o ambiente é um fator muito importante na mudança. Você tem que buscar um ambiente que propicie a mudança na direção que você está a fim de fazer. Certo? Então, vamos falar um pouquinho da transformação pessoal, né? Através do pensamento positivo, da inteligência positiva, né? E de um processo contínuo de crescimento e desenvolvimento. Essa transformação envolve uma busca por autoconhecimento e é uma superação de desafios e uma conquista de novos objetivos o tempo todo. Você vai cair num ciclo muito constante, né, de estar vivendo diversas situações muito parecidas. Por quê? Porque são todas desafiadoras. É o novo. Concorda? O novo, quando chega, ele desafia a gente de todas as formas, seja no micro ou no macro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que determina a atitude da pessoa diante da vida é a mentalidade e o nível de consciência que ela tem. Então, esses testes que você vai viver são função dessa expansão de consciência que vai ocorrer. Porque você já está acostumado com o que você faz. E quando você se desafiar, isso vai orientar seus pensamentos e comportamentos, decisões, que vão influenciar diretamente nos resultados que isso vai ter na sua vida, que essas ações vão ter na sua vida. Então, a chegada de pessoas novas, a saída de pessoas antigas, tudo isso vai mudar a maneira como você se conecta com tudo ao seu entorno.
e principalmente com o você que mora dentro de você. Eu acho que eu já falei dele. O observador que observa toda essa experiência que a gente está vivendo. E dentro dessas conexões, né, de se envolver com outras pessoas e consigo mesmo, você se torna passível à transformação. Transformar, gente, é uma palavra forte e significa dar nova forma, o estado de conversão, de mudança, tá certo? É isso que eu quero que vocês tenham no coração e na mente de vocês. Essa definição que eu achei, assim, de uma profundidade muito verdadeira. Vamos falar um pouquinho dos tempos atuais, só para a gente se atualizar aqui. Ultimamente, o que eu tenho percebido e vejo também no falar, né, na maneira de expressar de muitas pessoas que eu admiro, é que, assim como os eletrodomésticos, né, como a máquina de lavar, elas já vêm com certo prazo de validade, porque hoje em dia são feitas literalmente para que você precise repor peças, né? Já não tem a durabilidade de antigamente. As pessoas passaram a aplicar a mesma lógica aos relacionamentos. Se aquilo não te dá retorno, ou lucro, ou está custando caro, ou se não faz mais sentido, as pessoas estão simplesmente descartando aquilo e adquirindo um novo, mais moderno, mais atualizado, enfim. A qualidade aí você que escolhe. E aí, no meio desse oceano de caos e egoísmo, você encontra uma pessoa que enxerga os seus erros, mas insiste em você assim mesmo. Ninguém acreditando que ela está ali do seu lado. Né? Uma amizade real, genuína e que resiste à prova do tempo. Alguém que você sabe que vai estar do seu lado quando as marcas do tempo alcançarem seu rosto e suas mãos enrugarem. Quando a força e o vigor da juventude forem embora e você não tiver mais nada para oferecer, a pessoa vai estar ali perto de você. Você já encontrou essa pessoa? Então guarde ela perto de você como o diamante mais caro do universo. E pare de perder tempo com aquilo que não te traz autoconhecimento. Você percebe a analogia que eu fiz daquilo que é material, é humano e que se torna descartável? Assim são os seus pensamentos. Se aquele pensamento não está fazendo bolhufas dentro de você, ele precisa sair daí de alguma forma. E uma das grandes formas é você substituir o tipo de pensamento, ressignificar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, perceber que a busca por uma transformação está diretamente envolvida com autoconhecimento e que essas mudanças merecem ser feitas, não é uma coisa que você vai tirar da cabeça e simplesmente começar um processo só para aparecer para alguém. Porque isso já nem cola mais. As pessoas vão perceber assim de imediato que você não está querendo realmente fazer uma transformação na sua vida, tá? Então, as decisões que merecem ser feitas muitas vezes são simples, mas elas são difíceis de tomar, porque envolvem decisões, tá? Então é sobre esse cuidado que a gente precisa ter na hora de escolher como faremos a mudança. Ela é inevitável, gente. Eu percebo isso em mim. Tem horas que eu não quero mudar, mas eu preciso mudar, porque a situação já mudou. O velho já ficou velho. E se eu não mudar, eu vou continuar o novo, mas com aquela coisa velha na minha vida. Percebe? Então, o que eu sinto é que a mudança pessoal, ela é uma das mais assustadoras que a gente pode fazer. Porque no momento que você muda algo, essas decisões podem
interferir nas relações que você tinha no passado, com pessoas que pertenciam a um passado. Só que você percebe que aquela relação, ela já não está servindo tanto, ela não soma mais. Seja um amigo, um namoro, né? um casal, qualquer uma dessas relações. Fica difícil muitas vezes trabalhar a questão do perdão. É necessário um pouco de tempo para que o perdão se assente nas pessoas. Então, a mudança mais difícil que eu já vi é a mudança que requer um perdão, né? Porque não é fácil ressignificar tudo na vida de uma vez só. E a outra coisa e aquela pessoa que magoou você, ela vai continuar na sua vida ou você vai dar o vale para ela e dizer, segue seu caminho aí, é por aí que você tem que ir, que eu vou por aqui. E não é tão simples, né? A gente fala assim, simples não quer dizer que é fácil. E ocorre também muitas vezes de lá na frente você encontrar aquela pessoa novamente. Uma pessoa que já te feriu numa outra situação, tanto da outra pessoa quanto da sua. E decidir se aquela pessoa vai ter acesso à sua vida ou você vai dar o acesso à sua vida, né? Diante de que elas te ferem. E que provavelmente vão te ferir novamente. Eu não acredito que as mudanças são assim, feitas, como as pessoas falam, da água para o vinho. Eu acredito que as pessoas encontram seus ambientes para aquela situação que estão vivendo. Então, eu gosto muito de ter objetividade nas minhas colocações. Mas se você tiver uma opinião diferente, escreve aí para mim. Eu quero ouvir você, tá certo? Então, o que a situação pede normalmente na transformação pessoal? Que você se encontre no agora. Porque você não pode se perder nesse fluxo de acontecimentos que estão para começar a acontecer na sua vida. Uma vez que você abre uma janela para enxergar algo, algum horizonte novo, pode ter certeza. Vem pássaro novo, vem árvore nova, vem fruta nova, vem dieta nova, vem atividade física nova. Um bando de coisa nova vem e vem gente nova. Pode ter certeza que vem gente nova. E aí você não deve se atrapalhar com o fluxo. Vou falar um pouquinho mais disso aqui. Vamos desenvolver um pouquinho. A tomada de consciência de si e do momento presente com a realidade que você está vivendo, né? Essa sim é a maior transformação que você vai viver. E ter consciência de que você está se transformando, ou se preparando para se transformar, é o que vai te ajudar no caminho do autoconhecimento. Porque você não deve se distanciar dessa pessoa que você é e buscar o objetivo que você quer alcançar, sem se desviar tanto no caminho para que você chegue mais rápido. E isso é só o plano, né, gente? Não quer dizer que é mais ou menos assim. Mas vamos lá. Perceber o momento em que você realiza pequenas pausas e conquista a atenção plena do agora é o que vai fazer a diferença para que você ative uma sincronicidade ou um alinhamento entre o que você está realmente presenciando com o que você sente. Essa energia que você sente quando entra num estado de Satitananda ou de hiperconsciência, né? Satitananda quer dizer existência, consciência e plenitude, certo? Quando você presenciar em você ou notar em você esse estado de hiperconsciência, você deve buscar fazer pausas para que você entenda o que você está vivendo. Eu sei que no começo é um pouco complicado,
mas quem já está no processo vai entender o que é que eu estou falando. Você muitas vezes se percebe num fluxo, num flow, as coisas estão acontecendo, está tudo ali, você ganha uma certa confiança. A confiança é algo mental, não é do nosso intelecto. E eis que você dá com os burros na água, porque você exagerou na confiança. Não tem problema, você não precisa começar do zero, mas você começa daquele ponto que você parou ali. E sem pestanejar você vai adiante, porque são as inércias desnecessárias que fazem com que a gente não consiga ver progresso, remoer coisas do passado. Então, o desuso dessa máquina que nos foi dada, ela vai atrofiar muitos processos à sua volta. Então, é preciso que você use, que você erre, que você experiencie, que você se desafie, como eu falei acima. Porque senão, você não vai usar a máquina para transformar aquele aprendizado num conhecimento que vai reverberar através das suas ações a partir daquele momento que ele foi concebido, a percepção dessa nova informação que acaba de pertencer a você, exatamente no momento em que você tem aquela frase que as pessoas dizem, né? A ficha caiu. É um pouco sobre isso. Quando a ficha cai, aquilo começa a pertencer a você e você precisa aprender a lidar com essa novidade. Então, por isso que você não deve ter pressa em viver a hiperconsciência. A gente chega lá com muita facilidade, mas a gente não consegue se manter lá por muito tempo, caso a gente se distraia com a falta de experiência que nós temos dentro dessa hiperconsciência. E com essa capacidade em vista de ter a percepção do momento presente, é que faz com que você se empodere a ponto de ressignificar o sofrimento das lembranças com esses verdadeiros aprendizados, bem como tornar as suas projeções futuras mais objetivas e mais leves, e com um teor de positividade, que eu gosto de chamar de realismo, né? Porque otimista e pessimista, cara, vai acabar se dando mal. É muito importante você equilibrar o otimismo e o pessimismo, né? Sem excluir previsões negativas, tá? Mas você equilibrar elas duas com realidade, né? Dorme um pouquinho mais com aquela situação, né? Acolhe ela com mais coragem e motivação por um pouquinho mais de tempo. As respostas vão começar a vir, os sinais estão aí. E uma vez que você acolha tanto o que você vê de positivo quanto o que você vê de negativo, você cria uma certa coragem, né, diante do medo de situações que poderão dar errado, porque vão dar errado mesmo. E que se elas saírem do controle um pouco, nem tudo está perdido. Percebe? Mesmo que elas não estiverem como foi o planejado, que você vai ter a capacidade de encontrar uma solução diante de que você está acolhendo tudo o que você está recebendo. Porque o momento presente é sobre o que você recebe e o que você faz com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que está ali. Não adianta você querer subir de elevador uma montanha que tem uma trilha para chegar lá em cima. E nós não nascemos prontos. É um absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Ou seja, tudo que tem nela não presta. Eu costumo dizer assim, as pessoas são antigas, elas não são velhas. Velho é aquilo que está acabado, que você tem que jogar fora. E quando a gente vai percebendo com o ser humano e o intelecto do ser humano, com esse ser que habita dentro de nós, quanto mais vivemos, mais experientes ficamos. Percebem isso?
As pessoas não nascem prontas, elas vão se gastando, é óbvio, mas elas também vão se fazendo, vão acrescentando experiência e conhecimento naquela caminhada. E aí vem aquela exaltação que eu fiz no comecinho do texto, quando a gente está falando da transformação pessoal. Que você se percebe no presente sempre como uma versão mais atualizada e mais ampliada do que você já foi antes. E é aí que você tem que perceber que mudar, se transformar de verdade, tem a ver com deixar de se importar menos para se importar mais com tudo à sua volta. Fique longe de quem não se importa. Se importe. Traga consciência para o que está acontecendo com você ou com você. Porque só assim você vai mudar o que precisa mudar e deixar quieto o que se governa, sem a sua presença. E vamos lá, vamos falar um pouquinho também das mudanças e as transformações no ambiente corporativo, né? No seu sentido mais literal, tá? Não vou nem perder muito tempo em enrolar. A transformação de uma empresa é a operação pela qual ela passa de um tipo societário para outro e segue uma regulação de conversão a ser realizada. Mas é óbvio que não é disso que a gente está falando aqui, né? Então, percebam que a transformação no ambiente corporativo ela pode ocorrer, por exemplo, como a transformação industrial, que levou transformações sensíveis no modo de produção de mercadorias e nas relações de trabalho. No mundo inteiro, vê-se também uma transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima processada, porque uma indústria que fazia todos os processos dentro de si acabou se dividindo em vários setores para poder cada uma delas produzir uma etapa do ciclo industrial que conflui com a questão tributária, né? Então percebe que há muita sensibilidade naquilo que a gente está vendo. E é o ponto que a gente vê hoje em dia que os sacos plásticos estão sendo transformados em lixeiras. Olha quanta transformação ocorre no ambiente corporativo. E aí a gente vai falar um pouquinho delas aqui. Existe também, hoje em dia, a transformação digital, gente. Isso é uma coisa que vem acontecendo demais por aí. Não sei se está acontecendo já na sua área, mas na minha antiga área de engenharia está acontecendo. Eu já escuto pessoas falarem que já estão criando apps de Ayurveda, apps de Vedanta, né? Então, estou doido para ver essas novidades aí. Mas pode perceber que nem que seja um livro que você esteja comprando aí online, você já tem uma transformação de um livro em papel para um livro digital de conhecimento, onde você pode estar transportando na sua mão mais de 50 livros, coisa que você tinha que enviar caixas de países para países se você quisesse que seu livro estivesse disponível para você no momento. Outro lado positivo da transformação digital é que ela tem tornado a comunicação cada vez mais rápida e assertiva. No momento que você integra setores, você acaba tornando as equipes mais integradas, sincronizadas, colaborativas, e todas elas conseguem acessar o material de uma forma completa, né? Não ficam trabalhando no escuro. Então eu vejo a transformação digital com muita positividade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não se deve sair mudando. Assim na vida, assim no trabalho. Você não deve sair mudando as coisas por aí, sem antes fazer uma pesquisa, uma consultoria nos impactos que isso pode trazer a você. Eu estava reparando outro dia que essa mudança aí de tornar todo mundo piloto de bicicleta e tudo mais, foi mal calculada, porque todo mundo achou que seria maravilhosamente aceita e utilizada, mas as pessoas calcularam errado a quantidade de bicicletas, e as bicicletas que foram produzidas acabaram se tornando um problema que gerou mais resíduo, né? Não foi tão sustentável quanto as pessoas achavam que deveria ser.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com mudanças no ambiente corporativo, porque o ambiente corporativo ele afeta um pouco mais do que a sua família, o seu ciclo de amizades e apenas as pessoas com quem você se relaciona. Ela pode dar um choque numa cadeia produtiva. E perceba sempre que a transformação não é um objetivo. A parte da transformação, ela é o meio para se atingir uma meta desejada. E quando se quer transformar algo sem se basear em estudos, sem se apoiar em teorias pré-existentes, sem entender qual é o objetivo que você quer alcançar com essa transformação dentro do seu ambiente de trabalho, você precisa tomar muito cuidado com questões como aumento da rotatividade, da informalidade, de múltiplos vínculos laborais, vulnerabilidade do funcionário com a situação empregatícia, a precarização da mão de obra. Você já pensou você tomar uma decisão corporativa que vai causar adoecimento, medo, insegurança, estresse, ansiedade, depressão, todos esses no seu ambiente de trabalho? Então, mudanças não podem trazer esse tipo de resultado, porque isso não é uma transformação positiva. E o mundo vai sentir isso. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, eu sinto que as transformações do trabalho, elas ganham rapidamente dimensões globalizadas. E isso pode ser ruim, não só para a empresa, mas para você também. Então, quando pensar em decisão no trabalho, no ambiente de trabalho, de mudança e transformação, leve em consideração um ambiente muito mais complexo, que demanda muito mais responsabilidade. Você pode ver que o nosso regime capitalista, o trabalho se transforma em valor de troca, onde o homem vende sua força de trabalho para realizar a reprodução social, consumir e produzir, não é isso? E um trabalho alienado, onde o trabalhador não se reconhece naquilo que produz, vai haver uma deficiência naquele processo de produção, porque não existe um porquê de você estar produzindo aquilo. Né? O exemplo da bicicleta aí, para que tanta bicicleta? Nem todo mundo usou bicicleta, teve gente que preferiu andar, né? Criou-se um caminho, a pessoa prefere andar. Então é isso que a gente volta aqui ao cerne da nossa discussão, é que a transformação profissional ela ocorre na medida em que existe uma conscientização das pessoas, precisando mais do que cumprir o expediente e manter as suas tarefas em dia. Todas essas transformações somadas às experiências que vão sendo adquiridas a partir dessa vivência profissional transformam empresas e carreiras. Tá? Não é diferente do que acontece no pessoal. Óbvio, no pessoal você tem o autoconhecimento. E dentro do profissional, o que é que você tem? Você tem os livros de teorias e consultorias e pessoas experientes, empresas experientes. Você tem um banco de dados que precisa se unir, gente. Vamos acabar com essa maluquice de concorrência. Né? Se as empresas aéreas criassem um nível de concorrência, como é que elas teriam se apoiado na questão de acidentes? Veja o caso de uma companhia aérea que ajuda as outras companhias aéreas, criando o quê? Cara, a maior dificuldade que eu tive quando eu tive um acidente aéreo foi de achar e localizar pessoas em relação àquela pessoa que sofreu acidente, né, que pudessem tomar alguma providência. E hoje em dia você vê que toda companhia aérea exige que você cadastre o número de uma pessoa para que qualquer acidente que ocorra, você esteja ali com um número de emergência, né, um contato de emergência. Pequenas soluções, né, mas que fazem toda a diferença. Então, num campo mais objetivo do que o trabalho pode mudar, né, gera renda e riqueza, promove a distribuição de recursos, o aumento do bem-estar social. Além disso, o trabalho ele é responsável pela inovação e pelo avanço tecnológico, impulsionando a competitividade e a produtividade. No entanto, a importância do trabalho vai além do aspecto econômico. Não é só a planilha, gente. Vamos parar de aceitar esse mundo quadrado.
esse mundo plano, desculpe, né? Nem quadrado, é um mundo plano, né? Onde você vê o mundo através de um papel. Ele é tridimensional. Você faz uma coisa na planilha, vai afetar o meio ambiente, não tem jeito. E o interessante é que essa transformação, né, ela une o homem e a natureza na sua volta. Nós criamos a indústria para poder transformar os bens de produção, para facilitar a vida da gente, trazer esse bando de vantagens que a gente via como vantagem. Hoje tem gente questionando muito isso. Eu não acho que a gente tem que questionar. Eu acho que a gente tem que estar mais ciente do presente e parar de ficar sonhando muito, né? Sair um pouco do campo do desejo, né? E ver com objetividade que a gente tem muito, a gente conquistou muito, mas sem se perder dessa transformação natural, porque é onde a gente percebe que a transformação é inevitável. Uma fruta ficou madura demais, ela vai cair no chão, ela vai virar adubo, né? Um ferro, um pedaço de ferro, uma pá de ferro que não está sendo utilizada, ela vai ter contato com o oxigênio, ela vai oxidar. Então, perceber que apesar de que a gente vem transformando os bens, aquele bem nunca vai ser eterno. O lápis, quando utilizado, ele vai sofrer desgaste. Se ficar parado, também vai sofrer desgaste da mesma forma. Entende? Aquilo não vai ser para sempre. Então, nós humanos precisamos entender que seja o ferro enferrujar com o tempo, seja nós humanos colocando água para ferver a comida que a gente está se alimentando, tudo isso passa por processos de transformação. E nós chegamos até aqui, né? E isso são pequenas vitórias. Não é porque a nossa geração, ou a geração passada, ou a geração futura não criou aquilo, que aquilo não seja pertencente a nós. Esse estado de pertencimento é um estado de presença. Faz parte de você, sim, é a sua realidade. E não, eu quero esquentar a água com a força do meu pensamento. Não sei se nós fomos feitos para isso, mas até agora não tem nada indicando que vai ser dessa forma, né? Eu acho que quem estiver botando raio laser pelo olho, para mim já não é mais humano, né? Deve ser um ciborgue, né? Não vi humano nascer com raio laser no olho. Mas é isso que nós vimos muito disso nos filmes, né? Enfim, é filme, né, gente? Agora tem uma tendência imensa Antes você via o seguinte, né? Você via que acontecia um fato histórico, a pessoa escrevia um livro, ou fazia um filme, enfim. E hoje não. Hoje a pessoa faz o filme e aí de repente ocorre um monte de situações parecidas com o enredo do filme. Das duas, uma, né? O ser humano tá faltando criatividade, ou as coisas já não têm mais naturalidade em seus acontecimentos. É bom a gente estar atento a isso também, né? Bom, uma mudança ou transformação pressupõe uma alteração de um estado, modelo ou situação anterior para um estado, modelo ou situação futuros, por razões inesperadas e incontroláveis, seja ela por razão planejada ou premeditada. É isso que eu quero falar, né? Dando até esse exemplo aí que eu acabei de dar. Cara, o primeiro passo para criar qualquer mudança dentro do trabalho, dentro do corporativo, é decidir o que você de fato quer, a fim de ter algo para o qual avançar. Quanto mais específico puder ser a respeito do que você quer, mais clareza terá. E isso vai ajudar você a saber onde você está chegando. Não quer dizer que o processo vai ficar mais fácil, mas defina com clareza, principalmente os objetivos e os propósitos. Porque tem horas que você vai precisar cancelar a mudança ou a transformação. Mas isso não quer dizer que ali não vai se desenhar um novo caminho que você precisa seguir. Tem horas que a gente vai até um limite e aí não é que ali acabou. É só porque você vai ter que desviar o caminho, voltar um pouco, enfim. Acho que vocês entendem o que eu estou falando, né?
saiba que uma hora a gente precisa parar e repensar o projeto inteiro também. Isso não é defeito, isso não tem nada, não é problema nenhum. O importante é você perceber que ainda estamos todos ali juntos, todos estão se beneficiando daquilo. Valeu? E para realizar as mudanças, Bernardo, quais são as ferramentas que a gente tem? Né? Então a gente tem ferramentas de aferir nossos estados, eu já passei algumas, mas você tem que perceber você físico e quimicamente como é que estão, né? A maioria das transformações que ocorrem em materiais, seja um corpo humano ou um pedaço de madeira, elas são químicas e físicas. As físicas são perceptíveis porque há uma mudança na aparência, né? E cada fase tem uma maneira, né? Ocorre de uma maneira diferente. Então você vai vendo até os traços, em que etapa elas estão. E na transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se rearranjam, né, de uma forma nova. Ou seja, a fumaça e o calor produzido de uma fogueira são evidências de que ocorreu uma transformação, né? O fogo transformou a madeira em carbono, né, puro, e o processo disso foi exotérmico, liberou uma fumaça. Beleza? A devoção, gente, essa para mim é uma top ferramenta quando a gente quer mudar as coisas, né? Seja pessoalmente, seja na empresa. A devoção é essa ferramenta que te ajuda a conquistar tudo que você tanto almeja, na minha opinião. Porque tem uma presença na devoção que é incomparável, gente. Você está muito presente quando você está devoto. Porque não adianta, ninguém vai levantar para fazer aquele sadhana para você, ninguém vai trocar as flores do seu altar, ninguém vai fazer sua atividade física, ninguém quer fazer o que você faz. Entendeu? Então cabe a você, a devoção é sobre você, né? Não é disciplina, tá certo? E a outra coisa é que com a devoção você se envolve por completo no seu processo, seja ele qual for, né? E você tem que aprender a lidar com esses negociadores, que muitas vezes não são pessoas de fora, são pessoas que estão dentro de você, entidades assim, que estão instaladas dentro de você, e você precisa eliminar, né? No meu processo, eu me entrego e eu não quero nada em troca, tá? E para mim isso é devoção, é quando você não pede nada em troca, você está fazendo ali porque você sente que aquele é o caminho, tá certo? Eu comecei a entender como eu realizo o meu processo de mudança com devoção, porque eu começo a perceber essa energia dentro dos meus espaços internos. Eu percebo que eu vibro de uma forma a tender ao progresso, eu estou mais acolhedor das coisas. É óbvio, tem dias que eu não estou tão assim, mas eu sinto normalmente que quando você percebe que você pode criar uma vibração interna e aquilo vai vibrar externamente, porque eu não controlo tanto o lado externo, né? Eu controlo mais o meu lado interno, então tem tudo a ver com o meu propósito, né? Que eu descobri que o meu propósito é servir, e o serviço com devoção possui menos dúvidas e questionamentos, né? E tirar essas dúvidas e questionamentos fazem toda a diferença. Você levanta e vai correr, não tem negócio de ficar, será que hoje eu mereço correr? Enfim, é sobre isso aí que eu quero falar. O autoconhecimento, né, gente, não precisa nem dizer nada, né? Então, o autoconhecimento é aquela parte que acho que o Mel Gibson e o Robert Downey Jr. Chamam de abraçar o cacto,
né? Então você abraça o cacto, meu irmão, porque ou você se reconhece e é um trabalho solitário, né? Tem que encontrar o propósito, não tem jeito, porque o propósito é a metade do caminho, gente. Que mais aqui? Pronto, aqui. Verdadeiras transformações e mudanças. Você vai precisar aprender a viver melhor dentro da sua cabeça. Só precisa aprender a estruturar melhor a construção desses pensamentos, se você quiser chegar. E através dos pranayamas. Na verdade, aqui o exercício, a ferramenta, são os pranayamas. Esse é o jeito, gente, mais simples que eu já encontrei de você chegar nesse lugar ou sensação, também conhecido como Satchit Ananda, né? De existência, consciência e plenitude, que eu chamo também de hiperconsciência, tá? Então, respirar é o caminho, tá? É também nos dizeres védicos, é aquilo que conecta o externo com o interno, tá? Eu queria falar também ressignificar. A gente falou muito aí de ressignificar. O caminho, ele é essa dança cósmica, né? Mas a vida é lila, gente. É uma grande brincadeira cósmica. Então, experimente em algum momento abrir mão desse controle e você vai perceber que existe um caminho onde a experiência colhe o menor esforço e as maiores recompensas, né? Mas simples não quer dizer que é fácil, tá bom? Não quer dizer que não tem, que você não vai ter que fazer esforço, tá? Que o destino não é a recompensa é o caminho e todos aqueles aprendizados nele, percebe? Aprender a abrir mão do controle, mas não soltar a mão do volante, tá ligado? É por aí, beleza? Então, o risco maior que você pode correr nisso tudo é você não se envolver pelo processo, porque tem que se envolver, velho. Tem que se envolver, é você que está naquilo, é seu tempo, é seu dia, é sua hora. Você tem que estar lá, velho. Então, presencie, aumente a presença. Note, perceba, agradeça mais, dê mais bom dia. Enfim, quando você estiver envolvidão, você vai saber. Você vai saber porque as atividades aumentam, né? Mas siga, né, com firmeza, firme e leve, tá certo? A ferida pode não ser sua culpa, mas curá-la sempre vai ser sua responsabilidade. Então, o processo, ele já invoca muitas dores, então eu sinto que você precisa estar preparado também para se curar ao longo do tempo. Não é esperar se curar para poder ir lá e fazer. Você se cura também muito no caminho de coisas passadas, mas se lembre que é responsabilidade sua também isso aí. E a caminhada, ela tem uma certa repetitividade, tá bom? Então, você pode chamar de rotina, o apelido você que escolhe, tá? Mas o que normalmente acontece é um esclarecimento das parcelas mais grosseiras dos nossos hábitos. E aquele peneiramento do que serve e do que não serve, para a gente ir refinando cada vez mais a matéria que a gente está aprimorando, que somos nós mesmos, tá certo? Vamos começar a fechar, tá? Gente, você vai colher o que você planta. E esse podcast é sobre não a colheita e nem o plantio, mas é o regar e o esperar, se é que vocês me entendem, né? Você não deve enfrentar seus medos, mas você deve pilotar eles, isso sim. Então, o que eu chamo de serviço tem a ver com algo que já é intrínseco do seu ser, né? Essa fraternidade não é algo que você precisa aprender, é algo que você tem que encontrar em você e exercer esse direito em todas as suas ações. Pare de tratar isso como uma obrigação e passe a tratar como um serviço que precisa ser incluído nas suas ações. Porque, gente, desse dever a gente não está livre. Ninguém está livre desse dever.
né? Seu dever e sua obrigação sempre terão esse tempero do seu servir. Então, tudo que você fizer com esse servir, se ele for feito com devoção, com autoconhecimento, com percepção e presença, tudo que você fizer vai ter o brilho da sua devoção. Bom, o que mais que eu quero compartilhar aqui com vocês? Às vezes a gente muda sem ter certeza. Certeza e coragem a gente encontra no caminho, tá? Tem aqui uma frase que eu gosto também, quando a gente começa a rir da nossa experiência, é porque você está virando seu próprio herói, tá? E como o nosso querido inteligentíssimo Einstein já dizia, a teoria sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, assassinada pela experiência. É sobre isso, eu quero que vocês experienciem, tá? E me conta aqui, vem, compartilha aí, tá certo? Aproveita e não esquece que toda semana aqui no Tabuleiro tem um podcast para você saborear. O de hoje eu peguei leve na pimenta, mas senti que estava crocante, tá bom? Então até o próximo, fiquem bem e pensa numa mudança que você faria no acarajé. E eu não consigo muitas vezes imaginar o que seria de diferente no acarajé para ele ficar maravilhoso. Eu só realmente imagino mudar as porções, né? A proporção das porções, dos acompanhamentos. E não vou lhe mentir, que até puro, às vezes, só com aquela pimentinha ali no lado, já faz uma diferença. Tem o seu lugar também. Então é isso, gente. Até breve. Hariom.